Olá, turma. Estamos aqui hoje para a 12ª aula não presencial, tá? Dizer que eu estou com saudades realmente de vocês, né? Vocês fazem falta aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá bom? Turminha, hoje nós vamos trabalhar aí sobre população do Brasil, tá? Nossa população. Então, nós podemos dizer que o Brasil, todos vocês sabem dessa informação, é um país muito extenso, né? Alguns falam que o Brasil é um país continental, ok? Portanto, nós temos uma grande extensão territorial, tá? Apesar disso, o Brasil não é um país povoado, né? Se a gente fosse distribuir igualmente a quantidade de pessoas no nosso território, nós teríamos aí uma densidade demográfica baixa. Quando eu digo baixa, comparado com aqueles países povoados, né, mais povoados. Portanto, o Brasil é um país populoso, eu já tinha falado isso na aula anterior, mas populoso por quê? Porque nós somos a 5ª maior população. Em números absolutos, nós temos hoje aproximadamente 210 milhões de habitantes. Portanto, populoso. Não é um país povoado, ok? Devido à sua grande extensão territorial, tá? Então, além disso, pessoal, nós temos diferenças em densidade, né, demográfica por região. Nós temos regiões que são muito habitadas, povoadas, e outras que são pouquíssimas habitadas, pouquíssima povoada, ok? Turminha, outra característica da nossa população, da população do Brasil, é a redução nas taxas de crescimento. Redução nas taxas de crescimento, tá? Não significa dizer que o Brasil não esteja aumentando a população. Está, só que aumenta cada vez mais lenta, cada vez mais devagar, ok? Outra coisa interessante para a gente mostrar e dizer, né? O aumento, houve no Brasil um aumento da expectativa de vida. Os brasileiros vivem mais. Isso se deu uma série de fatores, né? O modo de vida urbana, né? Ou seja, a saída do campo para a cidade, né? As condições médico-sanitárias, né? Tudo isso fez a infraestrutura melhor organizada, tudo isso fez com que os brasileiros aumentassem a expectativa de vida. Né? A expectativa de vida, nós já trabalhamos esse conceito, é uma estimativa de quanto a pessoa vai viver, né? Do seu nascimento, claro, já tem essa estimativa, né? Isso se dá por quê? Porque melhorou, né? Melhoraram as condições de vida no Brasil. Muito bem, turma, nós vamos falar, portanto, de transição demográfica. E essa transição, ela tem fases, tá? Ela tem fases, e nós vamos mostrar para vocês, né, essas fases, que vai desde a explosão, a transição propriamente dita, até mesmo a estagnação, o crescimento, aliás, o equilíbrio, ou até mesmo a diminuição da população. Ok, turminha? Vou mostrar para vocês aqui, portanto, acompanhando aqui no nosso livro, espero que vocês estejam acompanhando. Muito bem, pessoal, nós temos a primeira fase, que vai de 1872 a 1940. Por que de 1872? Pessoal, foi o primeiro censo realizado no Brasil, tá? 1872. Não foi o IBGE, porque o IBGE não era um órgão criado naquele momento, tá? Então, 1872 a 1940. Quais são as características dessa primeira fase? Tá? Nessa primeira fase aí, a taxa de natalidade era muito alta e a taxa de mortalidade também. Então, morria muito, nascia muito, mas também morria muito. Portanto, o crescimento vegetativo, o crescimento natural era baixo. Entenderam, turminha? Nascia muito, morria muito. Então, o crescimento vegetativo, que é a mesma coisa de crescimento natural, era baixo. O que é o crescimento vegetativo? Já falei na aula anterior, é o número de pessoas que nascem
menos o número de pessoas que morrem. Ora, se nascia muito, mas também morria muito, portanto, o crescimento era pequeno. Tá? Lembrem-se, pessoal, nesse período de 1872 a 1940, né, o Brasil era uma economia agroexportadora. Tá? O Brasil era uma economia agroexportadora, portanto, os produtos agrícolas era quem dominavam aí, né, a nossa balança comercial, era o que a gente mais vendia. Tá? Portanto, a nossa população também residia, em sua grande maioria, no campo nesse período. Tá certo, turma? Então, era isso. A primeira fase, né, tinha o quê? Um baixo crescimento vegetativo. Por quê, turminha? Nascia muitos, né? A taxa de natalidade era alta, mas também morria muitos, ou seja, a taxa de mortalidade também era muito alta. Na segunda fase, pessoal, né, tínhamos altas taxas de natalidade, tá? E queda na taxa de mortalidade. Opa, já começou a mudar aí. Nós tínhamos uma taxa de natalidade muito alta, porém a taxa de mortalidade, né, já começava a baixar. O que acontece? O crescimento vegetativo era alto, era grande. Nascia muitos e morriam cada vez menos. Então, aí havia, nesse período, um grande crescimento vegetativo. Tá? Portanto, nós falamos que aí a transição propriamente dita, né? que antecede a próxima fase, que é justamente da estabilidade e até da diminuição demográfica. Tá bom? Nesse período, né, turma, nós temos aí a mudança de uma economia agroexportadora, né, para um país urbano e industrial. A industrialização surge com muita força, né, com uma maior força, a maior importância da economia nacional. Né? Muito bem. Então, o que acontece? Muitas pessoas que estavam no campo foram para as cidades. Né? Outra coisa interessante, pessoal, nessa segunda fase, como o Brasil estava se industrializando muito fortemente, não que a industrialização começasse aí, por favor, nós já falamos isso em aulas anteriores, mas ela cresce de maneira mais robusta, né? Então, a indústria, muito fortalecida nesse período, precisava de quê? De mão de obra, né? Mão de obra. Portanto, o governo atua nas políticas demográficas, incentivando as mulheres a ter filhos. Como? Quais os incentivos, professor? Salário família foi criado nesse período, né? O auxílio natalidade, né? Além disso, programa de nutrição das gestantes, né? Para as gestantes. Então, houve um incentivo para que as pessoas tivessem mais filhos, né? Para quê? Para atuar como mão de obra na indústria, tá bom? É isso aí, galera. Então, lembrem-se que essa política industrial está ligada aí às altas taxas de natalidade, né, e aos incentivos do próprio governo numa política natalista, né, que incentivava as pessoas a terem filhos, tá bom? Ótimo. Passamos, portanto, aí para a terceira fase. Vou mostrar aqui para vocês no livro também, para que vocês acompanhem. Galerinha, que vai de quanto a quanto? A segunda fase vai de 1940 a 1970, a terceira fase, né, de 1970 até hoje. Quais são as características dessa terceira fase, professor? Pessoal, baixas nas taxas de natalidade e também na taxa de mortalidade. Portanto, olha novamente, diferente da primeira fase, que tinha uma alta taxa de natalidade, mas também tinha uma taxa muito alta de mortalidade. Portanto, o que nós temos hoje, turma? Nós temos, nessa fase atual, uma diminuição na taxa de natalidade e uma diminuição na taxa de mortalidade. Portanto, o crescimento vegetativo é baixo, é pequeno. E isso também tem consequências, né, turma? Né? Houve mudanças nas políticas natalistas. Por quê, professor? Por que o governo uma hora incentiva e agora já faz uma política contrária, antinatalista? Pessoal, a indústria cresceu, em palavras aí de vocês, bombou naquela segunda fase, a partir de 70, mas especificamente a partir de 73, né?
quando houve aí a grande crise do petróleo, a nossa economia deteriorou, entrou em ruínas mesmo. E aí fazer o quê com aquela quantidade de gente, né, que tinha nascido na fase anterior? O que fazer com esses trabalhadores da indústria que estavam perdendo seus postos, que estavam perdendo seu emprego? Eles criaram aí, né, turma, o famoso exército industrial de reserva, né? Para cada empregado tinha dezenas, talvez até centenas e quem sabe até milhares de pessoas desempregadas. Esse era o problema. E aí começa o quê? A política antinatalista, o governo novamente intervindo aí na política demográfica. Intervindo de que forma, professor? Né? Incentivando, né, entidades, né, nacionais e estrangeiras, até igrejas mesmo, tá, pessoal? Muitas ONGs estrangeiras vieram para o Brasil aí com essa ideia de diminuir as taxas de natalidade. Através de quê? Distribuição de pílulas, né? Pílulas anticoncepcionais, de camisinhas, né? Esterilização de homens e mulheres. Pessoal, observem, muitos homens e mulheres fizeram cirurgias para que não tivessem mais filhos, né? Porque tinha muita mão de obra, né? Não vamos aqui julgar se é certo, se é errado, não é isso. Mas tinha muita gente, né, no famoso exército industrial de reserva, sem emprego, esperando uma vaga que às vezes, né, na maioria das vezes nem surgia. Portanto, né, houveram outras mudanças também, né? O Brasil, que já começava a se urbanizar lá na década de 40, né, aqui já se tornou, depois de 70, né, já se tornou um país urbano. As mulheres se inseriram no mercado de trabalho, as mulheres precisavam ajudar na renda da casa, e em muitos casos, né, ela trabalhava fora, era a principal renda da família, em muitos casos, e ainda fazia os seus afazeres domésticos, né? Uma jornada gigantesca, né? Portanto, essas mulheres começaram a ter menos filhos, filhos cada vez mais tarde, essas mulheres, então, diminui aí a taxa de natalidade, diminui também a taxa de fecundidade, o número de filhos por mulheres. Ora, turma, só para você ter uma ideia, né? Essa taxa de fecundidade, o número de filhos por mulher cai bastante. Só para você observar, em 1960 era de 6,2 filhos por mulheres. Em 2010 era de 1,9. Olha, caiu absurdo, né? Caiu absurdamente. Tá? O número de filhos por mulheres cai drasticamente. E hoje, né? Hoje, essa média aí é de 1,7 filhos por mulheres. Muito baixa, né? Muito baixa. Muito bem, essa, portanto, é a terceira fase. Espero que vocês tenham entendido. A primeira fase, muitos nascimentos, muitas mortes, baixo crescimento demográfico. Segunda fase, alto crescimento, né? Alta taxa de natalidade, alta taxa de e queda na taxa de mortalidade, portanto, um crescimento baixo, tá bom? E cada vez mais baixo aí na terceira fase. Vou repetir aqui que eu fiz uma pequena confusão, tá bom? Na primeira fase, a taxa de natalidade era muito alta e a taxa de mortalidade também. Portanto, o crescimento foi pequeno, o crescimento demográfico era baixo. Na segunda fase, aumenta a taxa de natalidade, mas cai a taxa de mortalidade. Portanto, né, aumenta também o crescimento da população. Na terceira fase, nós temos uma diminuição dos dois, da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade. Consequentemente, né, a população, o crescimento da população é bem menor. Muito bem, turminha. Vamos continuar, né? Vamos continuar aqui a questão da densidade demográfica, tá? Densidade demográfica. Ótimo, pessoal, o que é a densidade? Eu vou pegar o número total de habitantes e dividir pela área. Pronto, tá? No Brasil, fazendo essa divisão, nós vamos ter o quê?
24,7 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é uma regra? Não, é uma estimativa. Nós, como eu disse, há diferenças regionais. Nós temos regiões muito habitadas e regiões pouco habitadas, tá bom, turminha? Então, aqui, olha, claro, por razões históricas, né, os europeus chegaram aqui pela costa leste, não é isso? Pelo leste, na costa brasileira, tá? As atividades econômicas de maior repercussão, né, se deram aqui próximo à costa, próximo ao litoral. Então, o que que nós temos, turma? Um país onde a população se concentra mais próximo do Oceano Atlântico, mais próximo ao litoral, né? E o que se vê aqui no norte, especialmente, é uma região de baixa densidade demográfica, com uma população, né, por quilômetro quadrado muito pequena. Tá bom, turminha? Então, era isso que eu queria, desculpa, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, nós temos poucos habitantes por quilômetro quadrado em média. Ok, galera? Muito bem. O Brasil, como eu disse, tem baixa densidade demográfica, portanto, é pouco povoado, tá certo? Mas é populoso porque tem a quinta maior população do Brasil, tá certo? Os fatores naturais explicam, né, os fatores históricos, principalmente os fatores econômicos, explicam essa população aí, né, situada, localizada mais próxima ao litoral. Né? As atividades como cana, como café, a própria indústria mais próxima aí do mercado externo, né, para mandar para outros países, fez com que essa população se concentrasse nessa região. Tá bom? Claro, nós vamos falar aqui das pirâmides etárias, né? A população, essa população aqui, pessoal, a pirâmide etária de 2020, nós temos aqui uma população diminuindo, uma base estreita, mas em 2060 ela vai ficar mais estreita ainda. Significa dizer o quê? Que nós teremos uma população jovem cada vez menor. Em compensação, observem aqui os gráficos. Nós vamos ter o quê? Uma população velha, né, e idosa cada vez maior. Tá certo, turma? Muito bem. Então, essas pirâmides etárias mostram bem isso aqui. Né? Tem até um dado aqui que eu gostaria de passar para vocês. Né? A projeção do IBGE é que pessoas com 65 anos serão mais de 1/4 dos brasileiros em 2060. Hoje, atualmente, né, em 2020, essa população com mais de 65 anos representa apenas 10%. Tá bom? Então, isso dá uma noção, né, muito clara de como será a nossa população, aumentando cada vez menos e aumentando cada vez mais o número de velhos e adultos, né? E, claro, a base se estreitando da pirâmide com um número cada vez menor de jovens. Perfil populacional por região. Olha, o livro teve a preocupação de mostrar, ainda por região, como eu disse, o Brasil é um país continental, muito extenso territorialmente. E, claro, tem diferença. A população do norte, galera, é composta principalmente por crianças e jovens. Olha a base da pirâmide aqui. Estou mostrando com o mouse, é imensa, né? É grandiosa, a maior do Brasil. Né? No centro-oeste, nós temos uma base já menor, mas predomina o quê? A população jovem, né? Menos criança, mas ainda jovem. No Nordeste, também, né, composta predominantemente por jovens, mas a base também está se estreitando, tá certo? Ou seja, de 0 a 14 anos representa aí 26, né, quase 27% da população no Nordeste. No Sul, né, nós temos uma população de jovens e adultos, predominantemente, tá, turma? Tá? A base cada vez se estreitando mais, com menos jovem. E vou baixar aqui um pouco para mostrar para vocês, né? Foi demais agora, a população do Sudeste, né? Que é predominantemente de jovens e adultos. Além disso, a população com 40 a 89 anos se mostra bem expressiva. Então, no Sudeste e no Sul,
nós temos aí uma população se envelhecendo de forma mais rápida, mais ligeira, ok? Muito bem, turma. População e trabalho. Claro, quando se fala de demografia, de políticas demográficas, nós temos que lembrar do trabalho, né? Que é como a população economicamente ativa, a PEA, e também a inativa, né? Está distribuída no nosso território, né? Por atividade, por área e assim por diante. Pois bem, galera, olha só o que nós temos aqui, né? O IBGE, né? O IBGE fala que em 2017, 60% da nossa população tinha algum tipo de rendimento no Brasil, tá? Tinha algum tipo de rendimento. A média desses rendimentos, daqueles que ganhavam, a média era de R$ 2.112 por mês. A média. Não significa dizer que todos recebiam isso. E vou falar por quê. 50% dessa população que recebe algum rendimento só recebe R$ 754 por mês. Isso mostra a desigualdade, né, turma? E mais ainda, 1% da população do Brasil que tem rendimento recebe salário superior a R$ 27.113. Tá? Essa média de 2.112, né, é uma média interessante, é uma média boa, mas quando se analisa a distribuição dela, né, aí nós vamos ver que tem muitos, a grande maioria dos brasileiros recebem muito pouco, menos de R$ 1.000 por mês, tá bom? E além disso, ainda existem as desigualdades regionais. As desigualdades. Olha aqui, pessoal, no Nordeste, em média, significa dizer que todos recebem isso aí. Não significa dizer isso. Como eu disse, há uma brutal desigualdade na distribuição de renda. Mas aqui no Brasil, a média é de 2.112, no Nordeste cai para 1.429, né? Então, é muita desigualdade. E claro, pessoal, essa desigualdade, ela se agrava nos períodos de crise. E o Brasil atravessou uma crise muito grande de 2014 a 2016. E hoje, com essa pandemia, né, nós temos sempre que lembrar, o livro não falou ainda, mas, né, certamente nas próximas edições, e nós, como professores, temos que lembrar, essa pandemia, ela agrava a desigualdade social. As desigualdades sociais. A diferença entre ricos e pobres tende a aumentar. Muito bem, certo? Então, essa recessão que aconteceu de 2014 a 2016 é uma recessão que gera principalmente o quê? Desempregados. Tá, pessoal? Quando a economia está crescendo, é muita gente empregada, mas essa recessão que perdura até hoje, né? E agora, principalmente por causa da pandemia, do vírus, do corona, nós temos aí um aumento expressivo, gigantesco, no número de desempregados. Isso aumenta o quê? As desigualdades sociais. Claro, um país que já é injusto, desigual, né? Com a crise econômica e também com a crise econômica gerada pela pandemia, aumenta ainda mais, né? Isso faz com que, pessoal, algumas, né, alternativas, como por exemplo, algumas alternativas são tomadas aí pela população mais pobre. Por exemplo, colocar crianças no mercado de trabalho, porque isso vai ajudar as crianças a aumentar a renda da família. E, na grande maioria dos casos, essas crianças deixam a escola, deixam de estudar, né? Condenando aí seu futuro de uma vida melhor. Infelizmente. Aceitar trabalhos precários e subemprego, tá, pessoal? Então, muitas dessas pessoas, né, quando conseguem trabalho, ainda conseguem informalmente, sem registro na carteira, né? Portanto, eles ganham menos, né? Ganham menos e, claro, estão na informalidade. Aderir à delinquência, né? A exclusão social, todo mundo sabe disso.
aumenta a violência, principalmente ali nas áreas dominadas pelo crime organizado, né? Num estado paralelo, tá certo? Não significa dizer que tem violência só em bairros pobres, não, tá, turma? Não é isso que eu quis dizer. E outros se acostumam à miséria. Professor, tem gente que se acostuma à miséria? Tem, infelizmente, tá? Tem deles aí, desses desempregados, que nem mesmo mais procuram trabalho. Desiludiram, né? Acostumando-se à miséria, à subnutrição, né? À fome, à falta de assistência médica, sanitária. Esses fenômenos estão intimamente relacionados com a persistência de elevada taxa de mortalidade, inclusive infantil e materna. Né? As piores condições de vida, claro que nós vamos ter aí, né, os piores índices demográficos também. Turma, previdência social. Opa, nós não podemos deixar de falar da previdência. O país está se tornando um país com uma população cada vez mais adulta e cada vez mais velha. Tá, pessoal? Então, a relação entre a população empregada e os que vão se aposentar, essa relação ela está ficando complicada. Por quê? São cada vez menos jovens no trabalho, no mercado de trabalho, para sustentar cada vez mais velhos, mais aposentados. E isso é muito complicado, tá? E para isso o Brasil fez o quê? Né? O Brasil fez uma reforma na Previdência, tá? Fez uma reforma na Previdência em 2019, porque se aumenta a expectativa de vida, as pessoas podem trabalhar mais. E os homens, né, vão se aposentar apenas com 65 anos e as mulheres com 62 anos. Mas já se fala, pessoal, em até reformar a reforma, né? Ou seja, já fazer algumas mudanças. E para o futuro, essas mudanças vão ser necessárias. Né? Vão ser necessárias. Como eu disse, diminui a população economicamente ativa, aqueles que estão efetivamente trabalhando ou em condições de exercer trabalho. Diminui essa população e aumenta a população mais velha, de aposentados. Isso também precisa de uma reprogramação do Estado, né? Como, professor? Investimentos em políticas que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas mais velhas. Mais geriatras, por exemplo, mais hospitais do que creches, né? Porque nascem menos. Tudo isso serve para um planejamento de atuação do Estado, das políticas públicas. Tá legal, turma? Muito bem. Né? Claro que eu falei da idade aí de 65 para homens, 62 para mulheres, desde que tenham trabalhado aí no mínimo 20 anos, tá bom, galerinha? E era isso, turma. Essa razão de dependência eu já falei, né? Cada vez menos jovens trabalhando a pé e cada vez mais idosos aposentados, tá, pessoal? E a tendência é agravar. Então, né, em poucas décadas, o Brasil será um país de velho, com um número de dependentes que superará 3/4 da população. 75% da população vai ser de dependentes, de pessoas que estão lá se aposentando. Tá? Isso já a partir de 2050. Galera, era isso que eu tinha para dizer, tá? Espero que vocês tenham entendido. Vejam, revejam as aulas, tá? E, por favor, leiam o livro, estudem. Galera, um forte abraço, fiquem todos com Deus.